Oi, nono ano. Estamos finalizando o nosso conteúdo de geografia desse ano tão diferente, conturbado, né? Estamos finalizando a Oceania, o último continente que nós estudamos durante todos esses anos, 4 anos de tantas histórias, né? Trabalhei com vocês nos últimos 2 anos, mas sei que vocês são tão aplicados, tão bons na minha disciplina, e eu agradeço muito por isso. Sou grata por ter alunos tão excepcionais e importantes como vocês. Não é hora de despedidas ainda, mas continuando o nosso último conteúdo para a próxima prova, né, a Oceania. Vamos encher o nosso coração de esperança e fé para que 2021 seja um ano melhor, mais feliz e cheio de conquistas. E vamos lá. O relevo da Oceania, né? Vamos falar do relevo da Oceania. O relevo da Oceania, ele se caracteriza por altitudes pouco elevadas. A Austrália, que é o país que ocupa a maior área do continente, existem formas de relevo como planaltos, planícies, depressões centrais. Tem as cordilheiras australianas. A Nova Zelândia é composta de feições geomorfológicas que vão desde fiordes a sudoeste, passando por praias tropicais ao norte, até extensas cadeias de montanhas nos Alpes neozelandeses. Então, assim, é um relevo bem diferente, bem modificado, não é algo simples não, tá? O que é que explica que há tanta atividade sísmica em alguns países da Oceania, né? Porque a Oceania tem tanta atividade sísmica, terremotos, vulcões, principalmente a Nova Zelândia. Há muita atividade sísmica, né? O fato da Nova Zelândia e outras ilhas estarem próximas à zona de contato de duas placas tectônicas, a placa do Pacífico e a placa indo-australiana. É uma zona sujeita a abalos sísmicos. Então, há tantos abalos sísmicos nessa área da Oceania, justamente, principalmente a Nova Zelândia, porque é a área de encontro de duas placas tectônicas, tá certo? É uma zona de convergência, tá bom? É um anel de fogo. Vamos falar agora da barreira de corais que tem na Austrália, nessa barreira linda que vocês estão vendo. A barreira de corais que tem na Austrália, ela foi considerada patrimônio natural da humanidade. Ela se estende por aproximadamente 2.300 quilômetros, abrange 600 ilhas e 300 atóis, 360 espécies de corais, 1.500 espécies de peixes e 2.900 recifes. Então, ela foi considerada patrimônio natural da humanidade. É uma área de extrema reprodução de animais aquáticos, né? É um viveiro. Então, é uma área maravilhosa, linda e de preservação ambiental, patrimônio da humanidade. Isso na Austrália. A Oceania tem paisagens belíssimas e uma biodiversidade muito grande, né? A Austrália, não só a Austrália, a Oceania tem uma biodiversidade muito grande. Uma coisa também interessante, a área da Austrália, temos o quê? Desertos. Vamos ter o quê? Na área da Austrália, desertos. Deixa eu ver aqui que tá faltando umas imagens. Peraí, cheguei. A área da Austrália, ela vai ter desertos na porção central da Austrália, a gente vai encontrar alguns desertos. Mas como assim, né? Desertos na porção... O relevo da Austrália, ele parte do litoral de terrenos mais elevados. Então, ele impede a entrada de massas de ar úmidas, provocando formação de desertos no interior. Exemplo, o deserto de Gibson e de Vitória. Então, dentro da Austrália, a gente vai ter, na porção central da Austrália, algumas formações de desertos, tá certo? A população aborígene, que é a população nativa, ela reflete os menores indicadores sociais da Austrália, né? Isso é muito triste, porque a população aborígene, ela foi perseguida pelos colonizadores e ela é a população nativa, mas ela ela foi marginalizada, perseguida, e ela reflete os menores indicadores sociais da Austrália, né? Historicamente, esse povo aborígene foi exterminado, foi excluído da sociedade australiana, fato que se reflete na condição socioeconômica dos atuais representantes, né? A condição econômica e social deles hoje é reflexo do extermínio e da perseguição que sofreram durante o período colonial.
Isso é bem triste para a população aborígene. Em contrapartida, a qualidade de vida na Austrália, a Austrália é um país desenvolvido, né? Ostenta um elevado IDH, altas taxas de alfabetização, alta expectativa de vida, alta renda per capita. Então, assim, em contrapartida, a população nativa aborígene, que tem os piores indicadores sociais de lá, a Austrália tem altos indicadores sociais, né? Com uma das melhores qualidades de vida do mundo. Embora, vamos falar das características físicas, né, da população. A população da Austrália, ela não está totalmente distribuída por igual. O país ele tem uma baixa densidade demográfica, né? Ou seja, baixa população. A maior parte da população está concentrada no sudeste e ao longo da costa, onde predominam climas temperados, tropicais. Se localizam as cidades de Melbourne, Sydney, Canberra. No interior encontram-se grandes áreas desabitadas devido ao predomínio dos climas desértico e semiárido, né, e aos extensos desertos. Então, a densidade demográfica da população australiana, ela está todinha nos litorais. Você vê que o centro da Austrália ele não é povoado por causa dessa formação de desertos e de climas mais secos. Então, toda a população, a densidade demográfica é muito mal distribuída, né? A população ela se concentra nas áreas de litoral, tá vendo? A sociedade, vamos falar da Nova Zelândia, né? Saindo da Austrália, vamos falar da Nova Zelândia. A população da Nova Zelândia, que aspectos a gente pode falar da população da Nova Zelândia? É uma população, é um país desenvolvido, a Nova Zelândia, alto índice de qualidade de vida, saúde e educação. A maior parte da população da Nova Zelândia é urbana, está concentrada nas cidades de Auckland, Wellington e Hamilton. Então, a Nova Zelândia ela é um país também muito desenvolvido, tá certo? Qual a importância histórica humanitária, né, da manutenção dessas culturas tradicionais da Oceania e também dos demais continentes? A gente precisa pensar que há uma importância histórica humanitária de se respeitar e se valorizar e se manter essas culturas tradicionais desses lugares, né? A importância da preservação da cultura dos povos nativos é muito importante, né? A gente precisa pensar, a gente pensa até aqui no Brasil na importância de preservar a cultura indígena, que é dos nossos povos nativos. Então, levando para lá, a gente pensa na cultura dos povos aborígenes e de tantos outros povos que é necessário para que a gente saiba dessa importância cultural, histórica, humanitária, né? De saber não só a cultura, mas preservar esses povos. São povos importantíssimos dentro da formação do país e também são povos que merecem uma atenção total. São povos nativos, eles estavam lá antes da chegada dos colonizadores, né? Chegando agora na agropecuária da Nova Zelândia, né? Porque a agropecuária da Nova Zelândia é um setor tão importante, né? Na Nova Zelândia, a agropecuária é um setor importantíssimo da economia. É uma agropecuária desenvolvida, moderna, vinculada a indústrias, principalmente aliada a indústrias têxteis, né? Responsáveis por grande parte das exportações de carne, lã, leite e pele. Então, é por isso que é tão importante. Eles exportam carne, leite, lã e pele. O que é a PEC? A PEC... Vamos lá, a PEC significa Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. É um bloco econômico que procura estabelecer uma zona de cooperação econômica que estimule o comércio dos países membros, né? Então, a presença de países como Austrália, Estados Unidos, Canadá, Japão, é uma área de livre comércio a ser efetivada até esse ano agora de 2020, né? Estão esperando para ver se vai ser renovada essa área de livre comércio entre os países pertencentes desse bloco econômico, a PEC, tá certo? Vamos falar da indústria da Austrália, né? A indústria da Austrália é responsável por uma parcela expressiva do produto interno bruto do país. O setor industrial é bem diversificado. A atividade agropecuária da Austrália também é diversificada e moderna. A atividade agrícola se desenvolve principalmente no sul do país, pecuária, principalmente de ovinos, de ovelhas, né, para retirada de lã. E os parceiros econômicos da Austrália são a União Europeia, Japão, China, Nova Zelândia, entre outros. Pessoal, finalizamos a Oceania.
Check. Qualquer dúvida, tiramos na aula. Beijos!